com valor, rumamos aos anais da glória, enfrentando a velha Damascus. Nos limites do esforço derrameiro, demandados de portos de aventura, com nobreza, com bravura, levanta a pátria ao mundo inteiro, e quando a hora da verdade... Fui apanhar a vedeta, dormia aqui de novo. Ah, Cá nem existe. então tu vinhas para aqui também, então? Hã? Tu vinhas para aqui? Nunca cá dormi. Eu vim cá várias vezes. Vieste cá. Então andava aqui durante a noite. Só quando não se apanhava a vedeta, podia-se vir aqui dormir. Para quem não conhece, eu apresento o Sr. Comandante Costa e Abreu, que é o nosso anfitrião, já foi ali do outro lado da fragata da cidade, e a Valdeira e ao Palácio do Alfredo. Agora vai ser temos aqui algumas diferenças em relação a outras visitas que temos feito a este recinto. Isto porquê? Porque finalmente a Capela de São Roque, temos de dizer, sem falsa modéstia, é uma joia das artes decorativas em Portugal. Está neste momento a ser restaurado. Finalmente, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia, da Santa Maior da Marinha, e forneceu os meios para que este restauro fosse efetuado. A capela cheia de detalhes. Mas tem uma alternativa, qualquer coisa que nunca foi vista, que é um dos sótãos deste há aquela célebre construção que poderia voltar a repetir. Portanto, os engenheiros que trabalham na Comissão Manuel da Maia e a Ordem de Marquês de Pombal ficaram a construção em gaiola, será aquela gaiola, dessa pirâmide. Ora, nessa circunstância, esta construção em gaiola era o quê? Vamos vê-la lá de cima. Era uma estrutura de madeira que era feita sobre a qual era colocada a alvenaria, ou seja, no interior de uma parede aparentemente normal, no centro desta parede havia uma certa elasticidade em caso de é elástico, não parte, tudo que estava construído era fixo e rígido, e daí central. Vamos ver só Vamos entrar aqui agora, vamos começar a visita na Casa da Balança.
à varinha, de facto, enfim, o efeito daqueles dois elementos da varinha, o martinho e então o fregado de catedral, veio aqui e pronunciou aqui os seus célebres discursos. Começaram a oratória, os elementos mais destacados na implantação da República, a oratória marcante, sem dúvida. Este princípio hoje em dia uma conversa dos discursos da forma como nós comunicamos. Neste caso específico, José de Almeida era um dos grandes oradores da República, por exemplo, Costa e dos mais. E algumas das frases aqui pronunciadas estão escritas naquela placa que ali se encontra, não vale a pena deslocar essa cultura. E ainda hoje tenho alguma dificuldade em interpretar assim logo à maneira o que é que ele quis dizer. Sabe-se que é uma oratória, ou seja, eu não pregar, vou pregar aqui no nada, pregar e utiliza-se a linguagem do oratória de tal maneira utilizada que é difícil a nós à primeira a armada gloriosa de Portugal convida instituições para as energias soberanas do seu patriotismo em limites da sua ação sem dúvidas para a sua fé inquebrantável nos destinos da nacionalidade. A história da estátua investe do José e da sua construção e das vicissitudes passadas pelo Joaquim Machado de Castro, o grande escultor português do século XVIII, para a construção da estátua. Bem, esta fotografia é conhecida muita gente a ver. É um passo. É a construção do Paço da Ribeira, feita por Dom Manuel. A construção deste paço iniciou-se praticamente em 1500 e em 1505, em dezembro de 1505, o paço de 1505, o rei Dom Manuel estava a inaugurá-lo com a sua família, precisamente próximo do qual nós nos encontramos. Isto porque todos nós sabemos as publicações, os descobrimentos adquirem uma grande importância já no tempo de Dom João II. Dom João II, de facto, já se fazem grandes descobertas e avança-se. E no tempo de Dom Manuel, ele tem a sorte de Vasco da Gama ter chegado à Índia. E então, a partir daqui, foi a importância toda da construção naval, que eram precisas armadas para garantirmos a nossa posição no Índico, para fazermos o comércio, para defendermos as nossas frotas, as carreiras marítimas, sabemos assim que nós tínhamos que ter abertas para fazermos o nosso comércio com as especiarias. Mas acontece que Dom Manuel, até 1500, ele começa a reinar em 1495 e nessa altura estava a viver no Castelo de São Jorge, na Alcáçova do Castelo de São Jorge. E pelo seu interesse pela construção naval, ele diariamente, sabemos já das descrições disto, ele diariamente deslocava-se do Castelo de São Jorge a esta zona aqui, onde estava a ser construída a sua esquadra, os seus navios. Bem, e provavelmente terá chegado a uma conclusão, mas se eu venho para aqui todos os dias e aqui passo muito do meu tempo, por que não construir aqui, exatamente nesta zona, a minha residência oficial? Bem, se bem pensou o que ele fez, e o palácio começou a ser construído em 1500, que eu lhes disse, em 1505, portanto, passados 5 anos, o palácio foi aqui construído. O que é que ele fez nessa altura? Fez também, por assim dizer, o aterro
enterro e o tratamento de uma zona de areia e de lodos que passou, depois de ser cortado, a ser o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço não era assim, era areia, era praia, tudo isto estava muito mais para lá. O Terreiro do Paço, nessa altura, chegava praticamente a meio, mais ou menos onde está a estátua. Não é? Ele só foi elevado e aumentado após o terremoto de 1655. Após, tem este aspecto, após alguns trabalhos de construção. Conhecem já este quadro, não é? Este quadro tem uma justificação. Aqui, neste lugar, era uma varanda que estava sobre o Terreiro do Paço. Era conhecido pela Varanda das Damas. Há aqui outros cenários. E este é o Palácio Brasileiro, assim, antes do terremoto de 1917, antes do terremoto de 1750. Após o terremoto, esta zona aqui arrasada, e começa a sua reconstrução. A construção que teve os problemas da zona houve uma certa necessidade de aquela porque, felizmente, nunca faltou água à população viva, dos meus espíritos, mas viva. Porquê? Porque, vejam bem, o produto das águas limpas não sofreu, não deixou de passar água para as águas não morrer. Portanto, havia água. E continuam a haver a possibilidade de alimentar a população pela simples circunstância extremamente curiosa. Aqui perto, relativamente perto, havia a Casa da Moeda. E a Casa da Moeda tinha guarnição militar que defendia, realmente havia moeda mesmo, já cunhada, não é? E na altura em que acontece o terremoto, há um indivíduo inglês, e é para o relato deste indivíduo inglês que nós conhecemos esta pequena história, há um indivíduo inglês que sai da sua residência, que era ainda mais próxima do rio, e vai para o interior para se refugiar das águas que, entretanto, começaram aquelas grandes ondas que se fizeram por 3 vezes e que levaram ainda muito tempo. E esse homem refugiou-se mais para o interior. E apercebe-se que na Casa da Moeda, bem, aquilo é um edifício que resistiu ao abalo, bem, se calhar é ali que eu me posso esconder. E quando lá chega, verifica que não há segurança nenhuma, com exceção de um homem que lá está, um oficial, que não abandonou o seu posto. Ora, esse oficial conseguiu, mesmo assim, porque estava armado e porque era essa a sua missão, conseguiu que a Casa da Moeda não fosse assaltada. Ou seja, no fim desta catástrofe havia água e ainda houve possibilidades de comprar pão e outra alimentação, porque a Casa da Moeda estava cheia de dinheiro. E o rei, obviamente o pai da nação, o mandou utilizar para dar alimentação a todos. Mas, Marquês tem um grave problema, é que todos queriam estar daqui para fora
ninguém queria continuar aqui, ter de remover cadáveres dos escombros e pessoas ainda vivas e a gritarem por baixo de tudo aquilo que lhes tinha caído em cima. E teve que haver um cerco, por assim dizer, em impedir que as pessoas daqui fugissem, porque senão não havia mão de obra para restaurar a cidade. Já estão a imaginar. Ele, quando veio para cá, ele estava na zona de Belém, do Marquês de Pombal. O rei também salvou-se, ele, a rainha Vitória e as suas filhas, entre as quais a futura Rainha Primeira, tinham assistido à missa na capela do Paço da Ribeira e tinham ido para Belém. E a zona de Belém está sempre uma zona muito mais sólida. Portanto, houve abalos no meio da sustentação, estava uma janela, uma jardim que estava muito difícil, mas não houve maior. Portanto, estando iniciada a implantação da economia da justiça, não havia ele era o rei acima de tudo. Com a intenção, iniciou o estado de alguém que pudesse proteger melhor. Porque nessa altura ainda era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas depois, pela sua ação, pela sua explicação, digamos, a ser, digamos, de primeiro-ministro. E ele, quando vem para cá, por quem é que ele passa? Toda a gente que está a fugir desta zona. Ele percebe-se, mas espera lá. E agora não há que entender e apoiar a população. Tiveram que utilizar força militar para que a população não se saísse daqui e houvesse mão de obra. E depois vieram regimentos e tropas de outros pontos do país para ajudarem, digamos, a reconstrução. Mas a reconstrução de Lisboa durou mais de 100 anos. E em 1800, no início do reinado de Dona Maria II, em 1834, muita coisa para fazer. Mas um dos primeiros edifícios que foi feito, talvez o primeiro, foi este edifício aqui onde nós nos encontramos. Porque a Capela de São Roque abre ao culto em 1761, 5 anos ou 6 anos após o terremoto. Isto é absolutamente fantástico. Porque as pessoas estão a ver a solidez deste edifício que vai construir em 6 anos, além de todos os outros trabalhos que houve, a produção dos fogos, a agricultura, está feito um edifício praticamente, não gostaria de ver aqui, mas tem já em si uma capela de água. É justamente extraordinário, mas isso, claro, teve que haver alguém que mandasse a sério e ganhasse um caminho, porque se vai eu abrir opiniões daqui, então se calhar não está mal. Estes são os e nós estamos cá porque só ouviu opiniões aos seus técnicos, se vai a consultar opiniões para acerca de qualquer coisa que estava. Bem, isto é normal de todos os países. O que é que podemos dizer em relação a isto? Dom Manuel acompanha a construção aqui, instala-se aqui nesta zona, por baixo está a Casa da Índia e a Casa da Mina. Ele dirige muito de perto todas estas ações. Há aqui também grandes arsenais de armamento, canhões, etc. Os navios vêm nas suas descobertas, ficam desarmados, os canhões vêm para a terra e os navios muitas das vezes refugiam-se naquela colha. Eu lhes falei quando visitamos o esta zona aqui tem as suas receitas, e vai continuando a elaborar termos de construção e organização do carnaval ao longo dos tempos. O circuito interno de água, não é? Está a querer reproduzir
mostra que existiu aqui antigamente. E uma história curiosa, porque após o terremoto de 1855, logo após, irrompe aqui nesta zona do Terreiro do Paço, uma zona muito próxima do local onde nós nos encontramos, a cerca de 200 metros, irrompe um caudal de águas sulfurosas, águas amareladas, quentes, que vinham lá das profundezas e que de alguma forma provocaram nas mentes, enfim, muito de ser influenciáveis naquela época. No século XVIII temos a Inquisição, não é? Funcionar, só termina muito mais tarde. Mas, naquele caso, aquele aparecimento daquelas águas sulfurosas, quentes, bem, aquilo só podia vir do inferno. Portanto, era um sinal de muito mau apoio. Bem, entretanto, as águas, enfim, soltam-se para o rio, etc. Não fica muito, até se afastam delas, e há que começar a destruir os edifícios que ficaram meios arruinados, meios por arruinar, não é? E para facilitar um pouco a mão de obra, utilizaram a artilharia do exército. Alguns canhões só podiam atribuir essa cura às águas que estavam ligadas. As águas começaram a adquirir uma certa notoriedade na altura em que a carreira estava a subir. E haveria uma crise motosa alguns problemas que estão resolvidos pelas águas durativas começaram a ter essa situação, esse adjetivo do arsenal, mandou buscar água para se poder banhar. E sempre tais melhoras. Escreveu uma carta à sua filha, que estava casada com o rei de Espanha, dizendo-lhe: não sei o que te diga, mas as águas do arsenal parecem águas santas, durativas, águas santas. E portanto também Bernardino Gomes, médico da Marinha, agora já no século XIX, obviamente, Bernardino Gomes foi o introdutor da dermatologia em Portugal, certificou a duração das águas. E as águas começaram a ser utilizadas pela população para resolver problemas de pele e outros. Em dada altura, talvez, dia 16 de agosto, dia 16 de agosto é o dia de São Roque. O dia de Capela, nessa altura, se celebrava com grande pompa e circunstância o dia do seu santo, qualquer coisa. Dom Miguel, é rei nessa altura, vem visitar, depois da Irmandade de São Roque, vem visitar aqui estas instalações. E é-lhe chamada a atenção para o facto de as águas curativas estavam sendo utilizadas sem que houvesse, digamos, uma instalação onde as pessoas pudessem dar o serviço das águas. Ele achou que as pessoas que vão usar o almirante mais engenheiro que fosse, disse qualquer coisa com mais dignidade. Então fizeram uma forma naquela época, onde as pessoas podiam facilmente passar os pés das as pessoas podiam banhar ou levar as águas que foram canalizadas para esse local, depois foram utilizadas pela população. Acontece que, entretanto, Dom Miguel vai para o exílio, em 1834, só foi o dia 1 de junho de 1834, depois de assinar a Convenção de Abramonte, e aparecem os liberais. E os liberais, o Duque de Palmela, a quem os biblistas chamavam Palminhas, era um tipo pequenino, Palminhas decidem misturar a política com as águas. E como isto era conhecido
sido pela dica de Dom Miguel. Ora, estando Dom Miguel no exílio e ser uma pessoa para se esquecer, bem, havia que deixar de utilizar a fonte. Entupiram a fonte, porque esta do Dom Miguel não sabia nada aos interesses dos liberais, olharam a fonte e disseram à população que a fonte tinha secado. E como dizia Fernão Lopes, o povo acredita em tudo e acreditou também e acreditou também que a fonte tinha secado. Mais tarde, bem, sucede-se Dona Maria II. Dona Maria II sucede-lhe o seu filho Dom Pedro V. Dom Pedro V, como sabem, já lhes falei nisso e os senhores sabem isso perfeitamente, muito melhor do que eu, foi um homem com uma cultura, foi preparado para ser rei. Essa sua formação tinha as mais diferentes áreas, abrangia as mais diferentes áreas, entre as quais o sentido do humano e do conhecimento das coisas, do bom senso, etc. Bem, e contaram-lhe ainda na altura, alguém lhe contou, teve coragem para lhe contar esta história. Pá, nós encerramos a fonte porque a fonte dizia de Dom Miguel, das águas de Dom Miguel. E o Palmela mandou fechar aquilo. Espera lá, isso não pode ser. Manda lá abrir novamente a fonte. E a fonte foi novamente aberta. E mais tarde, bastante mais tarde, estas águas foram canalizadas para as termas de São Paulo, que são aqui relativamente perto. Neste momento, depois das águas estarem inclinadas, as águas deixaram de ir para lá e neste momento até lá está a ordem dos arquitetos, nestas termas de São Paulo. Portanto, esta é a história desta dica. E na altura desaparecido, mas aparece essa aguarela, contém isso ao almirante chefe do Estado-Maior da Armada, que era o almirante Sousa Leitão, em 1984, o arquiteto Soares Freire, escultor Soares Freire, com estas dimensões, julgo em 1940, não é? Onde é que nós estivemos? Aqui na Praça da Balança. E onde é que estamos agora? Casa da Balança, e lá está a tal marina, a ligação com o Tejo, que não existe, mas está fechada, a casa da luz, a casa da direção dos lados, está muito fechada. Nós estivemos traziam o pessoal para a terra, levavam o pessoal para lá. Tudo isto era edificado, os armazéns e oficinas de apoio à construção naval, que se fazia já só aqui. Este edificio toca sempre, depois vamos visitar a seguida. Assim, este já desapareceu, isto é o isto aqui assim depois é uma vez visto sempre substancialmente e até que eles podem, a partir do nosso antigo ainda a construção desta avenida dentro de fora. Não sei se é o início
aqui um elevador, mesmo na esquina, antes de mais havia um elevador que passava por cima e vinha cá acima à biblioteca, que era a biblioteca, funcionava cá em cima das paredes. Era tão grande que era a cidade de São Francisco. Este foi fundado ao mesmo tempo que São Francisco manda para alguns, digamos assim, dois dos enviados. Um deles é um homem que se vem chamar de São Walter e que vai para Guimarães e fundou o convento de São Francisco em Guimarães. E ainda hoje temos as festas walterianas. Eu sou de Guimarães, especialmente nesse assunto. E há um outro governo, eles vão lá e fundam este convento. Não sei se chama Zacarias ou qualquer coisa desse género. E é o homem que funda este convento de São Francisco, isto ainda no século XII. Até ao trabalho. Dezenas de milhares de livros, alguns deles que não se calculava, alguns livros até comprados por Marquês de Pombal, quando era embaixador em Londres e depois em Viena, que Dom João V lhe pediu para comprar livros únicos, valiosíssimos, os quais o Martins Ricardo, sensivelmente pelo rei, mas esses livros mesmo um leão debaixo do cavalo, havia um leão. A ver, isto é um desenho tirado de uma publicação feita pelo próprio Machado de Castro, ainda no século XVIII. Então, como é simples, passou para a montagem da estátua, um leão debaixo do cavalo. Ou seja, ele não acredita neste desenho, ainda para mais o cavalo com o leão. O leão tirava de todo o espaço que dava incumbência dentro do cavalo. Primeiro, tem que enfrentar um problema que é não fazer um cavalo pequeno com um cavaleiro grande para ser um cavalo igual. Nem fazer, digamos, um cavalo normal ou uma figura pequena para ser uma mulher sentimental. Portanto, a proporção entre cavalo e cavaleiro é uma coisa que é estudada ao pós das pessoas. E depois há a anatomia do próprio cavalo. Eu divido, vejam bem, eu divido a cabeça do cavalo. Tem 16 partes e serve-se da análise da estrutura e das medições feitas em 5 cavalos, optando por um cavalo de nome gentil, da raça espanhola, especialmente este real. E lá estão, digamos, exageradamente grandes as plumas que indicam o capacete, de forma que a nossa atenção se prende no capacete das plumas, deixando em segundo plano as feições do cavaleiro. Isso é curioso. Estar a dar aqui a ideia assim tão francamente, mas é isso mesmo. E cá por baixo, em vez do leão, como há umas cobras. Essas cobras, o símbolo que o rei está a utilizar todos aqueles que querem ofender ou que maltratam ou que são os seus inimigos, e as cobras estão de tal maneira bem feitas anatomicamente que não há pombos pousa em cima da base desta árvore. Embora os pombos tenham invadido tudo quanto é monumento e edifício, não sei se tem essa questão, não é? Bom, branco não há. Trabalheira. Depois
Em maio, no próximo maio, maio de 2016, eu acho que a capela merece uma visita isolada. Portanto, desde já, em relação ao senhor que está cá dirigindo... O Vítor! Ó Vítor! Vítor Fernandes. Vítor Fernandes! O Vítor está muito impressionado por terem tirado o leão da estátua. Velho sportingista de... Eu não acredito. Não, estou a dizer o seguinte, a capela está invisitável. Conseguem saber, apenas ver os azulejos que têm a vida de São Roque aqui ao lado. Vieram para cá em 1803. A capela abriu ao culto em 1761. Mas de uma forma muito saudável, a capela foi sendo decorada, utilizando para tal os melhores artistas da época, à medida que a Mas, vejam bem, depois há sempre gente política, ou melhor, mentes capazes de resolver os problemas, mesmo com artifícios um pouco envenenados. Então o que é que aconteceu? Quando houve que pagar a dívida, quando havia que desembolsar do orçamento do Estado a dívida para pagar aos comerciantes de Lisboa, que davam o seu dinheirinho até por 2 vezes, aquilo foi discutido no Parlamento. E no Parlamento, vejam o artifício que foi utilizado. Classificaram a dívida de dívida mansa. E como tão mansa, nunca foi paga. Tu também deves fazer Eu agora isso. tenho aconselhado as pessoas a não divulgarem este aspecto, porque se os descendentes dos comerciantes a quem foi pedido o dinheiro e não foi pago vierem agora a reclamar, estamos num mau momento para eles pagarem aquilo. Ainda para mais, o hospital já nem é da Marinha, já foi entregue ao Ministério da Defesa, que já entregou aquilo aos ratos. Bem, é isto que eu tenho aqui, que é lindíssimo este quadro, um quadro com cerca de 3 metros e tal de altura e 2 metros, pá, e 80 de largura. É aquilo que lá estão a ver, está coberto, não é? Que é uma coisa absolutamente fabulosa. Que na altura em que eu comecei a fazer as primeiras visitas aqui à capela, as pessoas ficavam muito decepcionadas, porque só as que estavam junto, estavam aqui aqueles bancos onde se sentaram ali, estão aqui. E só as pessoas que estavam sentadas junto às paredes, de um lado e do outro, é que conseguiam ver por aqui. Estão a ver? As pessoas estavam junto às paredes, porque de resto isto estava tudo escuro. Não se conseguia ver praticamente, nem os olhos do cão se conseguiam ver. Bem, conseguiu-se por muitas peripécias, algumas, enfim, de que eu fui intérprete, desculpem aí a modéstia, que na verdade se arranjasse dinheiro para fazer o restauro. O restauro fez-se em 4 ou 5 meses. A tela já estava quase em ruínas e toda ela suja e apagada. Mas toda a gente estava nessa altura muito temerosa do restaurador. Porquê? Porque tinha havido aquele restauro em Espanha de uma senhora que tinha feito um macaco de uma célebre obra que era Homo, não é? Mas é para tu ir lá quem nos traz. Esperem lá. O Dr. Anísio Franco, do Museu Nacional de Arte Antiga, o comissário daquela exposição de Machado de Castro, que eu trouxe cá para ver uma parte cimeira que tem aqui obras atribuídas a Machado de Castro também. E ele deu uma indicação deste homem, que é plena confiança. Fui buscá-lo no meu carro, trouxe-o aqui, fez o ajuste direto com o homem. Não foi manso. Não, este não foi manso, e foi pago. E portanto, aqui não há dúvida. A Irmandade de São Roque fez isto calculosamente. Começou a me dizer. E o que é que tem?
que Bartolomeu da Costa, o tal Bartolomeu da Costa de que eu lhes falei, o homem que faz a metalização da estátua equestre de Dom José, é o homem que encarregue pelo Ministro da Marinha, Martinho de Melo e Castro, para a construção desta doca seca. Esta doca seca funcionava desta forma que aqui está. Depois podem ir passando esta imagem. Funcionava destas formas. Estão a ver? Esta por exemplo, a fragata Dom Fernando II e Glória dentro desta doca aqui. Estão a ver? Ora bem, exato. Isto, o que é que acontece? 1788, por incrível que pareça, Portugal não tinha uma doca seca para tratar o fundo dos navios, para substituir a madeira e o calafeto, tanto a união das tábuas, nada disso. Embora fôssemos uma nação de marinheiros, marítima e precisarmos dos nossos navios bem tratados, o certo é que não tínhamos um equipamento desta natureza que já existia em muitos dos países europeus. Bem, e o Martinho de Melo e Castro decide então mandar construir esta doca. Porque até então os navios para... E este navio passava cá por este navio não agarram bem o calafeto. As madeiras, a pinda lá estava molhada. E o calafeto ficou escuro, etc. Já era estanqueado navios, mas aquelas estopas estavam os navios a navegar e a estopa soltava-se e a água entrava, isto é, ficava aberta, água aberta dentro do navio. Ora bem, isto não podia ser, continuar a ser ainda para mais. Quando eles muitas das vezes faziam este movimento ao navio, a puxá-lo de lado, o navio desmanchava-se, já não tinha estrutura, caía todo, aluía completamente. Então é preciso uma doca destas. Então como é que isto é construído? É construído de forma a que os navios entrem, a ligação ao Tejo, a água estava aqui dentro, ao nível do Tejo, não é? Estava aqui dentro. Quando eles queriam, metiam um navio aqui a reparar, metiam-no cá dentro, a nado, o navio entrava aqui, fechavam as portas e depois tinham que tirar a água lá de dentro para que o navio se fosse afundando. Lá dentro era escorado de um lado e do outro, amarrado, etc. E pronto, e ficava tudo à mostra. E o navio não ia ao fundo, ficava em cima de uns picadeiros. Portanto, podia ser trabalhado todo, desde a quilha até lá acima. Ora, fechavam as portas. E depois quem é que esgotava a água? Enquanto não houve máquinas a vapor, quem esgotava a água eram os presos, os grilhetas. Os grilhetas vinham para cá, tinham aí um alojamento que era chamado a galé, tinham um alojamento, vinham aqui com as bombas de mão. Ora bem, punham-se ali a dar às bombas e esgotavam. Exatamente. Trabalhavam ainda nessa altura. Por exemplo, em 1959, na reconstrução do Paço dos Duques de Bragança em Guimarães, lembro-me de ver, era miúdo, tinha 10 anos nessa altura, ou 9, 48, de ver os presos ali, havia uns sentinelas e tal, que tomavam contas deles, e os homens trabalhavam. Devia ser. Tínhamos tudo reconstruído. Há tantos períodos. Deviam trocar os centros de acolhimento dos idosos com as cadeias, porque os presos são mais bem tratados que os nossos idosos. Ora está. Ora. Essa é uma. Fazer aqui uma referência
Não, por acaso fecharam. Olha que eu estava lá dentro e estava um mosquito a picar. Espetáculo. Olha, casas de banho para aqui, quem quiser. São os sótãos. Está a chamar velhos por acaso, não? Sou mais velha, mas tanto também não. Já chegámos? Já chegámos? Já chegámos? É só este bocadinho? Tá. Ah, isso até é mais giro. Oi! Ó Maria, estás com falta de ar? Isto não fecha, não fecha, não. Está bem? Mas ai, eu só queria tirar uma foto. Estás a ver aqui que estás bem, não tens falta de ar, tens de vir para aqui. Vá, não te espalhes. Faz-te conta que estás no Jungfrau Rock. Vai lá filmar Estás no De cima devem ter uma vista fantástica. Sim, vai. Assim, só põe. A janela protege. O vidro até está limpinho. Agora estão a ver, isto são fechamentos feitos no século XVIII. E cá se mantém. Traves de mal, sem dúvida nenhuma. Olha aí, olha o que tu não estás a ver. Pena argola. Até não posso. O meu carro tem. Eu não posso ter. E o teu carro avisa quando No dia tem o ecrã. Talvez se possa ligar lá e ver quando é que vai comer. Deixa eu pôr uma câmera boa. Olha que isso fica gravado, gente. Um homem importante neste país, um homem inteligente, pessoas que façam coisas, não há quem fale de denegrir. E isso aconteceu também com o José da Costa, o Joaquim Machado de Castro. Machado de Castro era de facto um já conhecido escultor e, na verdade, na altura em que ganhou o contrato, houve alguém que o perdeu. Era um italiano que estava a ser apoiado por uma data de gente. E que, claro, certamente, aquilo foi pago e essa data de gente iria oferir qualquer coisa do empenho em pô-lo lá a ganhar o concurso. Mas quem ganhou foi Joaquim Machado de Castro. Bem, e uma das acusações que faziam ao Machado de Castro em relação à estátua, ao cavalo e ao cavaleiro, era que aquilo não tinha expressão, não tinha vida. Aquilo era apagado. E ele disse, bem, eu se calhar tenho que lhes contar mesmo uma história que contraria um pouco esta inexpressividade de que acusam o conjunto cavalo-cavaleiro. Porque o modelo que eu fiz, exatamente idêntico àquele que depois acabou por concluir, o
modelo estava dentro de uma sala de um espaço que tinha a porta aberta. E dentro desse espaço entrou um cão, passou pelo corredor. E quando a porta estava aberta, o cão entrou por ali, viu a estátua e o cavaleiro e desatou a ladrar selvaticamente, como se tivesse visto ali uma monstruosidade que o fosse atacar. Ou seja, um exemplo de contrário, digamos, àquilo de que o tinham acusado, da vida do cavalo e do cavaleiro, estava expresso por aquele animal que desatou a ladrar como se na verdade eles tivessem dois seres vivos. Uma vez, eram duas coisas. Para o Vitor Fernandes, que ele aceita. Pode ser, há mais pessoas, mas podes ligar para o Vitor Fernandes e ele marca. Eu como adoro aquelas danças. Pois, pelo menos está previsto fazer uma... Pois é a tal história que vem aqui no Zé, deixa entrar a pessoa. Herói, depois do episódio de Chainite e depois de ser governador régio, digamos assim, de Moçambique, e depois de ter sido batido pelos políticos porque, na verdade, era um homem que talhava a direito, tinha um sentido de honra muito grande, muita honestidade, não permitiu grandes falcatruas e a política não descansou enquanto não o pôs de mal com quem mandava e o puseram de lá para fora. De qualquer das maneiras, ele chegou aqui a Lisboa com essa aura de herói que Portugal precisava nessa época. Estamos nos finais do século XIX, princípios do século XX, e ele desembarca aqui e é recebido com todas estas janelas, as carreiras dos navios cheias de população, encarrapitados todos lá em cima, conchas nas janelas, grandes vivas, grandes aclamações. E quem é que ele tem aqui, precisamente neste sítio aqui em cima, a recebê-lo? O rei Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe, que estão aqui com o Porto e com os homens mais importantes do Exército e da Marinha, a receber o grande herói Mouzinho de Albuquerque. De facto, grandes aclamações, digamos, uma festa incrível, o rei dá-lhe um grande abraço. E depois forma-se aqui um cortejo, o rei entretanto retira-se, forma-se um cortejo onde obviamente Mouzinho tinha que subir para cima de um cavalo branco. Isso também satisfaz a nossa imaginação, mas é assim que é descrito o cortejo a cavalo que é feito a partir daqui e em direção à Rua das Trinas, onde hoje em dia está o Instituto Hidrográfico, era o Convento das Trinas, e também um dia podemos lá fazer uma visita, é muito interessante esse convento e a sua história. E à porta da sua residência, imaginem, estava o primeiro-ministro da altura, José Luciano de Castro, o homem dos progressistas, o líder dos progressistas. Havia dois partidos, os progressistas e os regeneradores. Como sabem, o Índice Ribeiro dos regeneradores, depois mais tarde o regenerador liberal João Franco, que é o que acaba por assim dizer com a monarquia de Portugal, mas de alguma forma, e o primeiro-ministro José Luciano de Castro está à sua porta com uma banda do exército, digamos, com a guarda formada para receberem Mouzinho de Albuquerque. Imaginem o cenário, que é absolutamente fantástico, enfim, com alguns pormenores que agora me dispenso ainda de os referir. Logo, bem, e de alguma forma o rei Dom Manuel, que passa a ser rei por terem morto o pai e o irmão, era aluno da Escola Naval. E a Escola Naval funcionava lá na parte final do edifício que dá para a Rua do Arsenal. E vem fazer a sua primeira visita à Escola Naval, onde tinha saído como aluno 3 meses antes. Já estão a imaginar, digamos, a emoção com que tudo isto se passa. O almirante Nunes da Mata é o comandante da Escola Naval e agora está a receber o seu ex-aluno, que era tratado exatamente como qualquer um dos outros alunos, como o rei. Bem, quando chegava o comboio, não chegava a hora.
E outro final em mente, mas depois uma próxima oportunidade. Terminados os trabalhos dos vários dela, vamos ver outra dela mais esplendorosa, melhor que o seu máximo esplendor todo o cinema conhecido. E acho que vai ser muito interessante se fizeram depois. Desde já meter nas agendas. Até lá, a gente tentar tratar de Até lá não nos aconteça nada de mal.